Agora chega mais que a gente vai falar sobre cuidados com plantas, principalmente nessa época, tem muita gente viajando, né? E aí o que fazer para mantê-las também bonitas e felizes até quando você voltar. E aí, quem tá com a gente hoje é a Pitty Botânica. Tudo bom, minha linda? Oi, tudo bem, você? Tudo ótimo, bem-vinda, viu? Obrigada. Que cenário lindo, hein? Dá vontade de deixar assim, né? Sim. Planta traz uma alegria para a vida, para casa, para o apartamento, para o escritório, para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar, isso é verdade. É possível ter plantas em área interna e elas serem felizes e saudáveis mesmo assim? Sim. Porque tem gente que fala assim, a planta não é para morar dentro de casa. Não, tem gente dá. que é radical, né? Não, dá, mas também você tem que ter uma iluminação adequada, né? Você não pode simplesmente colocar a planta num banheiro escuro ou num corredor sem uma janela que ela vai morrer, não vai ter jeito. Então precisa ter uma fonte de luz natural. Algumas não precisam do sol batendo na folha, mas outras sim, então você tem que saber da espécie na hora de colocar na sua casa, entender qual é a iluminação que tem lá e aí você vai escolher a espécie. É verdade que excesso de amor também mata a planta? Talvez excesso de água. De amor não, acho que não, mas excesso de água sim. Porque quando a pessoa quer cuidar demais, coloca água demais. Fica muito emocionada, põe muita água e pode matar sim, afoga sim. Tá. Agora vamos falar então sobre o cuidado com essas aqui. Essas são as que a gente tem mais comumente em casa, né? Eu trouxe algumas aqui pra eu mostrar também, eu trouxe algumas que ficaram na minha casa sem rega enquanto eu viajava e vou mostrar como é que faz pra gente dar uma ajeitada nela, né? Na questão da rega e também para tirar as folhinhas secas, como é que tira. Tá bom, antes disso vamos falar então sobre as questões importantes que a gente tem que observar quando a gente vai ter uma planta dentro de casa. O vaso importa? Importa. É importante você avaliar quando você compra o vaso, como é que a planta tá. Eu trouxe um exemplo aqui de um vaso que precisa ser trocado logo que você compra, que é esse aqui, que a terra fica bem dura, ela é uma terra dura, ela é uma terra ressecada, argilosa, muitas vezes ela não é pretinha, né? Ela é avermelhada. Então esse tipo de terra com bastante argila, a gente precisa trocar de vaso e colocar num substrato melhor. Mas quando você compra de um produtor bom, ele vem com já o substrato bom para deixar ela ali bastante tempo, 1 ano e meio, 2 anos. Tá, legal. A terra também é super importante. Sim, tem que dar uma olhada. Se for muito dura, se você quiser passar a mão e se você quiser passar o dedo assim e ver se ela estiver argilosa, é melhor você chegar em casa e colocar numa terra mais soltinha, mais fibrosa, mais aerada. Tá. Agora, o tipo de terra que a gente vai comprar para completar esse vaso, ou para, né, muitas vezes a gente rega e ele acaba dando uma baixada, a gente precisa completar. A gente tem que observar o tipo da planta para comprar a terra adequada, se é de folhagem, se é de flores. Claro, você tem que saber que tipo de planta você está comprando e aí você vai comprar o substrato adequado para sua planta. Tem substrato para violeta, para orquídea, para samambaia, para folhagens. Então você tem que saber qual é a planta, o nome dela na loja geralmente tem, e aí você precisa comprar o substrato adequado para ela. Tá. Agora, é importante também a gente saber o local correto para colocar essa planta dentro de casa, né? Sim. Mais próximo de janela é uma regra bacana? É uma regra boa. Inclusive, no máximo até 2 metros de distância da janela. Tá? Não pode, além disso, a planta vai ficar feia e depois ela vai acabar morrendo mesmo. Ah, é? E tem como a gente recuperar, por exemplo? Vamos lá para UTI, tipo, coloca na sacada para tomar um sol. Tem que ser rápido. Não dá para você esperar muito tempo. Tem que ser uma coisa mais rápida. Você olha, se ela estiver murchando, ficando mais clara, aí você precisa colocar ela mais num lugar que tem mais luz natural. Perto de uma janela, tá bom. E com relação às regas, né? Tem gente que não sabe se aquela planta gosta que molhe a folha ou a água vai direto na terra. Existe uma regra geral ou cada planta tem um jeitão? Não, não tem uma regra geral. Você tem que conhecer o tipo, né, de planta que você tem em casa. Por exemplo, as folhagens, como o caládio, essa monstera aqui, as samambaias, elas gostam de regas nas folhas. Então você pode, especialmente nos dias de calor, então você molha o substrato, o vaso e também molha com um borrifador as folhas todas. Já a violeta não. Entendeu? Nem cacto, nem suculenta. Elas não gostam de ter as folhas molhadas, especialmente se elas estão dentro de casa. Se elas estão fora de casa, vai acontecer quando chove. Porém, dentro de casa, não, porque a luminosidade é um pouco menor também. Então, evita para não dar fungo, para não mofar, porque elas são muito sensíveis. Tá. E a gente tem que observar também sujidade na folha, porque às vezes a poeira acaba acumulando, aí a folha começa a ficar feia. Precisa limpar essa folha também? Sim, precisa. Você vai reparando, conforme você vai regar a sua planta, você tem que dar uma conferida, né? Se as folhas estão bem, tem que dar uma olhada para ver se não tem nenhum bichinho, né? Nenhum fungo. E aí você vê, se tiver muito pó, um paninho com água só é o suficiente. Tá. E a gente tem que observar também, rega e adubação também muda de acordo com as estações do ano?
Para algumas espécies sim, para outras não. Cada tipo de planta ela tem uma necessidade especial para regas, adubação e luminosidade. Então, por exemplo, as plantas tropicais e nativas, como a samambaia, escaládio, a monstera, os filodendros que eu trouxe, eles necessitam de uma adubação mensal, porque eles são de áreas tropicais, são quentes, áreas quentes. Então, eles apreciam essa adubação mensal. Caso você more numa região mais fria, aí é interessante você segurar a sua adubação no tempo mais frio, né? No inverno, ali, julho, agosto, que é mais gelado, você não aduba porque provavelmente elas entraram em dormência. Mas se for uma região quente, pode adubar todo mês. Já as suculentas preferem adubação apenas anual, na primavera ou no verão. O que você sugere para quem gosta de planta dentro de casa, mas é difícil entender um pouco o jeitão de cada uma, porque como a gente está vendo aqui, cada uma tem uma necessidade diferente. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo, tipo, quando foi que eu adubei a última vez? Né? Quantas vezes por semana ela gosta de água? O que a gente pode fazer para se organizar melhor? De repente fazer uma planilhazinha, escrever no papel essa planta duas vezes por semana. Celular, de repente. A adubação mensal até vale a pena você colocar no celular, um alarme para você não esquecer. Tirar um dia no mês para você adubar suas plantas, cuidar, ver se tem folha seca, ver se tem bichinho. Fazer uma vistoria, né? Tá. Agora, a rega, não dá para fazer uma regra, não dá para pôr um alarme. Você vai ter que verificar como que tá a terra do vaso. Tá úmida, então espera para regar. Regra do dedo é boa? É boa, é boa. Você tem que dar uma cutucada mais no fundo, porque algumas espécies necessitam que todo o vaso seque, como as suculentas, para regar de novo. Já outras, um terço do vaso secando, metade do vaso você já pode regar, que é o caso das folhagens, que é mais comum. Samambaia, amaranta, begônia, monstera, caladium, filodendro, jiboia. Essas você precisa esperar secar só uma parte do vaso, não inteira. Então você trouxe as plantas que você tem em casa e que sofreram um pouquinho com a sua ausência durante a sua viagem, é isso? Sim. E me conta, você faz alguma coisa, coloca aqueles regadores que ficam direto na terra quando você viaja, ou esse tipo de recurso não é tão legal? É legal, eu não fiz ainda, mas eu tô pensando porque as minhas plantas ficam muito sofridas. Quanto tempo você ficou fora? Eu fiquei 20 dias. 20 dias, e foi o suficiente para ela dar uma, né? E eu consegui alguém para regar um dia ou outro, mas não é sempre, né? Então, algumas sofreram como essas que estão aqui, essa samambaia aqui e aquela begônia. Vamos lá então ver como é que a gente leva elas para UTI. A melhor opção é você primeiro rega ela bem, tá? Você vai regar todo o substrato aqui. Não. A gente pode pegar, onde é que tá? Veio? Tinha uma jarrinha aqui. Uma jarrinha? Pega então, Mati, vê se tá aí atrás, por favor. Que cor que ela é? É uma jarrinha de vidro. Uma jarrinha de vidro com água, isso? Tinha aqui. Tá. Mas você vai regar todo o substrato e depois você vai cortar todas as folhinhas. Pode ser uma tesourinha, você pode comprar uma tesourinha de jardim ou você pode usar a tesourinha normal e você separa ela só para isso, né? E aí você tira todas as folhas secas o mais rente do caule possível. No caso da samambaia, o caule esse aqui é subterrâneo, então a gente vai cortar ele bem pertinho do substrato e vai deixar só as folhas que estão bonitas, para ela ter mais energia para voltar. É verdade que as folhas que estão morrendo, ou flores, de repente, no caso, sei lá, tem um manjericão em casa, saiu flor, eles roubam a energia, por isso que é importante a gente podar? Roubam a energia do resto das folhas? Sim e não, né? Às vezes a floração é interessante, como por exemplo na violeta, você não quer tirar a violeta, você quer deixar ela lá. Claro. No manjericão, você pode cortar para ela, porque sim, ela vai, quando você corta, ela vai gerar novos ramos. E aí a planta vai ter mais ramos, vai ficar mais cheia, né? Então é interessante para algumas plantas, para outras não. Você tem que ver o que você pretende, né, na decoração da sua planta. A flor do manjericão também é comestível, atrai abelha e tal. Uma delícia, então tem gostinho de mel. Sim, então... Minha filha adora, ela vê uma flor de manjericão, já vai comer. Obrigada, Mati. Você vai mostrar como fazer a rega, então? Olha só, é importante você regar todo o substrato do vaso, tá? Ele tem que preencher todo o bolsão, todos os bolsões de ar que tem aqui. Vamos ver se ele vai vazar. Acho que ela vai vazar, vou pegar esse aqui. E esperar, quando começar a sair, ó, pronto, tá regado, certo? É o suficiente. Essa água tem que jogar fora, esse excesso. Essa água, como saiu bastante água, você precisa tirar. Em especial, se tiver mais tarde, né? Eu recomendo que você faça as regas pela manhã. Por quê? Se ficar um pouquinho no vaso, não tem problema, porque durante o dia ela vai usar... né? Vai evaporar e ela também pode puxar essa água. Que nem essa daqui ficou bem pouquinho de água, eu vou deixar aqui, porque até o final do dia ela vai puxar, ela vai beber, né? Se ela não
sugar, se ela não usar, se não evaporar, é melhor tirar. bom Não tirar. pode deixar raiz molhada durante a noite, que mofa e apodrece a planta toda. E já ficou super lindo, só de você tirar, né, as As que folhas são mais secas, feinhas, já já dá melhora uma- bem o aspecto, né? Aqui seria a mesma coisa, seria tirar... Sim, aí tira tudo que tá feio aqui, Aqui ó, tudo que tá embaixo. morto, né? Essas folhas É. morreram, então você tira elas todas. Aqui embaixo, Essas né? saem bem fácil. Tá vendo, ó? Uhum, tá aqui Então, embaixo só tudo, você né? puxar, elas já saem. Tá. E aí você vai regar igual, encher todo o vaso, porque ele tem que passar água, tem que escorrer por toda a raiz, todo o vaso. Senão acaba secando de um lado da planta, entendeu? Essa é a venca? É a venca. Coisa mais Ela linda, tá né? linda, essa sobreviveu, uma guerreirinha. É de uma delicadeza, né, a venca? Adoro, tem muito em A casa. iluminação certa, você vê que a folha fica bem juntinho uma da outra, ela não fica Aham. espaçada. Então, Sim. quando você percebe, quando você acertou o local, quando as folhas estão bem juntinhas, a planta tá bem cheinha. É? Uhum. Olha como ela tá linda, gente. Ai, que coisa mais linda, adoro. Muito bom. Adorei o papo, Piti. Também, Obrigada, obrigada. querida. Vou deixar aqui o contato pra você, tá bom? @a.botânica. Sim, É isso? é isso mesmo. Pra você seguir, com certeza ela tem muita dica boa, muito conteúdo Sim, pra gente com aprender, certeza. né? Sim. Então, @a.botânica. É a Piti que esteve com a gente hoje, arrasou nas dicas. Obrigada. Obrigada a você. Até uma próxima, viu? Muito bom.